Oi, pessoal! Eu prometi que eu ia fazer um vídeo, continuação daquele primeiro, onde ficou faltando abordar alguns temas importantes relacionados à cura homeopática. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que ter quando ela vai fazer qualquer tipo de tratamento, independente de ser alopático ou homeopático, é a dieta. Isso Hipócrates já falava, que se a dieta for boa, for saudável, a pessoa não precisará de remédios. Então, hoje em dia, é interessante procurar um nutrólogo, uma nutricionista funcional, porque isso vai fazer uma dieta que seja personalizada para você e que vai fazer seu organismo funcionar de uma forma mais equilibrada. Isso vai facilitar a ação do remédio, do tratamento, seja ele qual for. A segunda coisa é exercícios físicos, porque o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Mesmo que a gente não goste, a gente deve iniciar um programa. É claro que antes você vai consultar seu médico, se você tem alguma limitação, você vai procurar seu médico para ele dizer que tipo de exercício você pode fazer, qual intensidade que você pode fazer. Não sair fazendo uma coisa assim aleatória. A terceira coisa é a ingestão de líquido, principalmente paciente que chega com queixa de constipação. É muito comum na consulta homeopática a pessoa vir porque ela não evacua. Aí quando você vai perguntar para ela sobre os hábitos alimentares, ela não gosta de água, ela não toma chás, ela fica o tempo todo desidratada. E se o corpo está desidratado, obviamente que as fezes, mesmo que contenham fibras de alimentos saudáveis que ela comeu, essas fezes não vão ser hidratadas. E se elas não são hidratadas, elas não incham no intestino. Porque para poder funcionar o intestino, as fezes que estão aqui dentro, elas têm que inchar e encostar na parede intestinal. Quando ela encosta na parede intestinal, naturalmente ocorre esse reflexo, que é o movimento peristáltico, que vai fazer com que essas fezes sejam eliminadas. Então, assim, a pessoa deve evitar também excesso de cafeína, excesso de bebida alcoólica e alguns hábitos que também atrapalham a homeopatia são o uso de drogas, a pessoa não ter uma higiene do sono bem feita, né? A higiene do sono é uma coisa muito importante para que você tenha uma boa noite de sono, isso para qualquer pessoa. Tem alguns sortudos que nascem com aquela predisposição a encostou, dormiu. Mas hoje não é assim, a grande maioria das pessoas que eu atendo vem com insônia, mas não faz um pingo de higiene do sono. Higiene do sono, vou fazer só um resuminho bem pequenininho, porque é um assunto bem extenso, que tem outros vídeos na internet sobre isso, eu sugiro que vocês pesquisem. Por exemplo, do Dr. Marco Abud, da USP, que é um psiquiatra, e ele fala muito bem um vídeo sobre higiene do sono. Então, a higiene do sono é o quê? Se eu vou dormir 10 horas da noite,
Quando for 8 horas, eu já paro de assistir televisão, de assistir vídeos no celular, de lidar com o computador. De preferência, eu instalo abajures na minha casa, diminuo a luminosidade, para que o cérebro comece a entender que está chegando a hora de ir para a cama. É não ficar fazendo atividades na cama, porque o cérebro tem que entender que a cama é para dormir. Os alimentos, né? Evitar cafeína depois das 2 horas da tarde. Não esquecer que chocolate tem cafeína, chocolate preto, chá preto, Coca-Cola, tem várias fontes de cafeína que a gente às vezes ignora. Não ingerir muita água perto da hora de dormir e ficando mais tranquilo. Pode usar até umas gotinhas de lavanda no seu travesseiro, que isso ajuda bastante. 4 gotinhas, um em cada canto, que ajuda a relaxar. Mas isso aí eu quero que vocês pesquisem, porque é muito importante. E hoje em dia, uma das queixas mais frequentes no consultório é insônia e ansiedade. E as duas coisas andam juntas. Então, uma vez abordado esse assunto, passar para o tratamento homeopático nos adultos, que no outro vídeo eu abordei sobre crianças. A diferença da criança para o adulto na resposta ao tratamento homeopático é que existe uma maior integridade da resposta da criança frente ao estímulo homeopático do que o adulto. Porque a criança, ela ainda não passou por muitos traumas, ela ainda não teve muitas doenças, ela tem essa energia vital que antigamente era chamado, hoje a gente entende como o eixo Pinei, que eu falei no vídeo passado, ele é mais íntegro. E a criança não tem tanto sintoma mental para confundir, às vezes, o raciocínio homeopático. Então, a resposta é bem mais rápida e mais duradoura. Se ela persistir na homeopatia até a vida adulta, ela vai ser um adulto muito mais saudável. Se a mãe, quando gestante, já inicia o acompanhamento homeopático, aquele bebê já vai nascer mais saudável e já vai ser uma sequência de fatos que vão levar ele a ter mais saúde, sob esse prisma da homeopatia. Claro que tirando outros fatores que possam vir junto, que possa nascer com alguma doença genética, não desconsiderando isso. Agora, o adulto ele já teve vários tipos de doenças, já usou muito antibiótico, já usou corticoide, já usou psicotrópico, já teve cirurgias, já teve muitas vezes traumas psicológicos importantes, e tudo isso leva a uma lesão desse eixo Pinei. E esse eixo ele fica, vamos dizer, um pouco mais desestabilizado e com menos força para responder ao medicamento homeopático. Então, quando você vai tratar um adulto, geralmente o que acontece é o que a gente chama de cura em casca de cebola. Então, a primeira vez que eu vou ver, por exemplo, seu João vem para mim com queixa de pneumonias de repetição, de pedras nos rins, e sinusite crônica, depressão e etc. E várias outras patologias.
Eu vou ver ele a primeira vez, eu vou ver essa parte de fora dele, dessa casca que tá de fora. E vou dar um remédio baseado nisso que eu estou vendo, nesse prisma que eu estou observando. Esse remédio, espera-se que ele faça isso. Que essa casca se abra e quando ele voltar, vai vir outra casca. Então, eu vou poder observar um outro aspecto dele, que eu não conseguia ver antes porque a outra casca estava por cima. Aí eu vou dar o remédio e vai fazer a mesma coisa e assim sucessivamente até que ele obtenha melhora. Mas o que vai fazer que ele obtenha melhora? Além dessas outras coisas que eu falei atrás, que são os cuidados que Hahnemann coloca no livro dele, no Organon, para que os pacientes obtenham um bom resultado. Vai precisar que ele tenha acompanhamento, que ele faça o acompanhamento a princípio, por exemplo, mensalmente, depois de 2 em 2 meses, e vai se passando, mas que ele nunca mais deixe o homeopata. Porque se ele conseguiu avançar 50% de melhora na qualidade de vida dele, e ele ainda está sujeito às noxas que eu expliquei lá no outro vídeo, que são os estímulos negativos, é o tempo que muda, é uma fechada que você leva no trânsito, é o falecimento de uma pessoa querida, é uma desavença na família ou no trabalho. A gente está sempre sendo bombardeado por esse tipo de agressão. Então, quando acontece essas agressões, se ele não estiver suficientemente forte, ele vai regredir. Então, tudo aquilo que ele conquistou de melhora, que ele já está há 6 meses sem ter pneumonia, sem precisar usar antibiótico, corticoide por causa de infecções de vias aéreas superiores, né, como as sinusites, ele volta falando, eu piorei. Aí a primeira coisa que o paciente pensa é assim, eu piorei porque esse remédio não tá servindo mais para mim. Pode ser que esse aspecto aqui que eu tava vendo mudou para isso aqui, por exemplo. E aí eu vou ter que rever o caso, repertorizar os sintomas e dar talvez uma outra medicação ou aumentar a potência da mesma que eu tô usando. E assim vai caminhando. O ideal é isso, é que a pessoa tenha essa noção de que ela precisa de ter um acompanhamento. Eu faço uma comparação. Eu falo que homeopata é igual dentista. Você sempre vai precisar, sempre. Uma hora ou outra acontece alguma coisa. Com dentista, às vezes a gente espera acontecer o pior para voltar, né? Isso não é bom. O melhor é fazer a prevenção. E a homeopatia, a mesma coisa. É isso que acontece. Então, quem puder fazer isso, vai se beneficiar dessa conduta. Eu faço isso há 10 anos. Eu tenho um homeopata que cuida de mim e de 3 em 3 meses eu tô lá. Porque quando você começa a fazer esse tipo de abordagem, você começa a se auto-perceber. Você percebe pequenas mudanças no seu corpo que já tá mostrando um desequilíbrio. Isso é um conceito da medicina vitalista,
que é, por exemplo, a medicina chinesa faz parte da medicina vitalista. A Ayurveda também. Então, na medicina chinesa, que eu posso falar porque eu fiz medicina chinesa também, a gente tem, por exemplo, um conceito de que os pés estão frios porque não está chegando energia no canal do rim, lá embaixo, no pé. Então, existe alguma deficiência de energia, de Qi, né, no rim. E aí vai ser trabalhado isso na acupuntura, na fitoterapia chinesa e tudo mais. Na homeopatia é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quando eu sinto que eu tô transpirando muito nos pés e é uma transpiração gelada, mesmo na época do verão, transpira os pés e gela, ou então gela a minha mão em alguma situação de estresse, eu já sei que tem um desequilíbrio voltando e aí eu já vou me consultar para evitar que isso progrida. O interessante da medicina vitalista ou energética é que ela consegue perceber o adoecimento enquanto ele está no campo energético, que seriam, por exemplo, os pontos de acupuntura, são pontos energéticos que têm correlação com o sistema nervoso central. A gente não consegue, na homeopatia, provar isso cientificamente ainda, porque ainda é muito difícil provar isso através da física. E o pessoal não tem muito interesse em fazer esse tipo de pesquisa, porque é uma medicina que não gera dinheiro, né? É uma medicina barata. Então, o que eu ia dizer é que antes da doença se instalar no corpo físico, ela se instala no corpo energético, depois ela se instala na parte funcional e depois no corpo físico. Então, é possível prevenir doenças com a visão da medicina vitalista. Estou falando isso de uma forma geral, tá? Não dá para aprofundar nesse assunto aqui agora. Mas o recado é esse, que eu queria passar, como que o adulto deve esperar, o que ele deve esperar da homeopatia e como que são os comportamentos que vão nos levar a ter um maior sucesso no nosso tratamento. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até o final. Eu peço que, por favor, curtam e compartilhem, apertem o sininho e se inscrevam no canal, porque assim o YouTube reconhece que este canal é importante, é relevante. E se puderem comentar também, melhor ainda mais. Muito obrigada, boa noite. Saúde a todos.